todos. Obrigado, Raul, pelo convite mais uma vez. Como eu sempre falo, é mais gostoso vir aqui falar mal do governo, né? Então, voltar aqui e falar, expor a posição do governo e contar um pouco a história de um ano de política econômica, né? Quando nós chegamos lá, nós tínhamos uma situação de um déficit muito forte, muito grande, né? Uma total impossibilidade de reverter a situação econômica no curto prazo, né? Porque a recessão ia muito forte, você não tinha como levantar receitas para reequilibrar as contas públicas, né? Nem como conter a despesa, porque a despesa é muito rígida, forte e crescente. A pior parte é essa que o Marcelo descreveu, das aposentadorias, mas você também tem programas sociais, etc. Felizmente, nós não tínhamos uma crise cambial, né? Com uma crise cambial, você tem que fazer o ajuste de qualquer jeito, no curto prazo, do jeito que dá. Então, olhando o quadro, nós falamos, bom, sem uma crise cambial e com uma crise fiscal que a gente não consegue resolver no curto prazo, o jeito é a gente trabalhar num horizonte de médio e longo prazo, né? Vamos fazer um ajuste de médio e longo prazo, vamos pedir assim, a confiança da sociedade, do mercado, das famílias, de que nós vamos ter um norte, né, para o médio prazo e de que a economia vai gradativamente se colocar na direção correta, né? Então, consegui passar, o diabo é eu enxergar aqui, não vou enxergar aquilo, vou de memória, né? Então, a primeira ideia, né, foi a gente colocar uma limitação para o gasto público no horizonte médio e longo prazo, a PEC do teto dos gastos, que felizmente conseguimos aprovar. E essa PEC, ela tem algumas dimensões que não foram ainda muito bem entendidas por toda a sociedade, né? Ela não só dá um horizonte do gasto público, e faz isso como sendo a forma correta de fazer ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal no Brasil nos últimos anos foram sempre feitos à base de aumento de impostos, com a despesa sempre crescendo, né? E nós chegamos numa situação em que não é possível mais continuar com a despesa pública crescendo no ritmo que vinha crescendo. Então, porque não temos mais como elevar a carga tributária infinitamente, a sociedade não aguenta passar uma carga tributária chegar a 40 e poucos por cento do PIB, então o jeito é controlar a despesa para que a gente possa ter espaço para fazer uma reforma tributária, reduzir peso da carga tributária sobre a sociedade e a economia ganhar fôlego. Mas a PEC do gasto, ela tem outras dimensões, né? Ela tem uma dimensão de corrigir o processo orçamentário, né? Como é que o orçamento foi feito no Brasil nos últimos anos? Sempre inventava-se uma receita nova, que não ia acontecer, reestimava-se, superestimava a receita, para poder caber mais uma despesa lá dentro do orçamento, né? Então, o Congresso, o Executivo mandava um orçamento de 100, o Congresso dava um jeito desse orçamento virar 110, 120, colocar mais despesa lá dentro, e a gente caminhava sempre numa situação fiscal deficitária, porque essa receita adicional não acontecia. Então, isso coloca uma restrição orçamentária forte, e tem o seguinte efeito: agora, para você colocar uma despesa nova no orçamento, você vai ter que tirar outra. Então, isso muda a composição do orçamento no médio prazo, porque vai ser muito difícil, à luz do dia, né, na clareza do debate no Congresso Nacional, você tirar uma despesa em educação, você tirar uma despesa em saúde, para colocar um aumento de salário de categorias privilegiadas ou colocar um aumento de subsídio para um setor específico da indústria, né? Então, a correlação de forças muda em favor dos interesses majoritários da sociedade. Outra coisa importante dessa PEC é que ela é feita por poderes. E, ao ser feita por poderes, ela bota uma limitação muito forte no Judiciário, no Ministério Público, no Legislativo, que era onde aconteciam e acontecem as maiores pressões salariais e é onde começa a girar a roda do aumento salarial, né? O Judiciário consegue, o Legislativo consegue, aí as outras categorias mais fortes do Executivo conseguem, e esse negócio não tem fim, né? Então, tem essas outras dimensões qualitativas na PEC dos gastos que nem sempre é vista, né? A coisa está estabelecida, já está funcionando como um norte de política, já está hoje limitando efetivamente. Alguns poderes já tentaram aumentar cargos, tentaram fazer novos concursos e não puderam porque já estavam limitados pela PEC do gasto, então já está funcionando hoje, tá? Segundo ponto central da estratégia é a reforma da Previdência, que eu não vou me alongar, o Marcelo já fez aqui uma belíssima exposição a esse respeito, né?
Entramos também fortemente na revisão das desonerações tributárias, que foram fortemente concedidas no passado recente e que derrubaram ainda mais a arrecadação pública. Então, essa revisão das desonerações tributárias vai ajudar suprimidas ou trocadas ou aperfeiçoadas, o que não só gera economia, mas gera maior foco na clientela que você quer atender e maior qualidade da política fiscal. Bom, nós temos dois grandes pilares de política, né? O primeiro é esse, é resolver o problema fiscal, reestruturar o equilíbrio fiscal de médio e longo prazo, né? E a segunda grande diretriz é uma agenda microeconômica que entra na seara do Fernando, que é de recuperar a produtividade da economia, que, como o Fernando mostrou, está estagnada há muitos anos. Então, nós temos uma longa lista de ações, né, que nós estamos empreendendo ou já empreendemos, tentando melhorar a produtividade da economia e a gestão do setor público, visando basicamente fazer mais com menos, tanto no setor público quanto no setor privado. A primeira é a questão da governança das estatais. Melhoramos a qualidade dos quadros técnicos, das gerências maiores das grandes empresas. O BNDES é testemunha disso, né? Aprovamos um plano de governança das estatais, estamos com um projeto similar de fundos de pensão, né, de melhorar a governança, melhorar a seleção de executivos, etc. Mudamos a lei de partilha, estamos com um projeto para melhorar, para recuperar a autonomia das agências reguladoras. Estou precisando de água, está secando a garganta. Estamos com um projeto de reforma da legislação trabalhista e de terceirização, que já é bastante conhecido de todos, cujo objetivo maior é dar condições às empresas de melhor organizar o seu trabalho, né? Entrando aqui no campo do Raul, questão das concessões de investimentos, né? Procurando fazer concessões com regras realistas, acabando com aqueles conceitos equivocados de modicidade tarifária a qualquer custo, né? De exigir investimentos excessivos no começo da concessão, de fazer leilões que reflitam o preço da concessão sem tabelar a taxa de retorno, enfim, fazendo alguma coisa como se faz em qualquer lugar do mundo, sem querer inventar moda, né? Estamos com um processo de revisão da lei de recuperação judicial. Isso aí está especificamente sob o comando da minha área, lá no Ministério. Qual é a ideia aqui, né? A ideia é fazer com que a lei de recuperação judicial não seja eficaz no sentido de recuperar as empresas que podem ser recuperadas e, no caso das empresas que não podem ser recuperadas, vender os seus ativos e evitar a depreciação desses ativos, evitar a deterioração, para que a economia possa usufruir esses ativos de outra forma, ou seja, tirar do mercado quem tem que sair do mercado e manter no mercado quem tem condições de ficar no mercado, né? Tornar esse processo mais ágil, menos burocrático, menos custoso, retirar incentivos adversos que existem, como, por exemplo, de entrar em recuperação judicial só para parar de pagar imposto e coisas do gênero. Estamos com 4 meses num grupo de trabalho com especialistas de várias áreas, juristas, professores universitários, redesenhando essa lei. Em 2 meses a gente deve mandar para o Congresso, né? A política do BNDES foi objeto ontem da apresentação da presidente, não preciso me estender nisso, né? Mas o BNDES agora está com foco horizontal, voltado para a inovação, redução de subsídios, e trabalhando no sentido de efetivamente buscar incentivar as empresas que efetivamente são mais produtivas. Aqui é para cá, né? Não, aqui eu voltei, né? Bom, tem 3 grandes campos ainda na agenda micro que merecem destaque, né? Primeiro, na área de crédito, né? Na área de crédito foi lançado um pacote em dezembro do ano passado, com uma série de medidas, Banco Central e Fazenda juntos, né? Tentando reduzir spread, aumentar a eficiência na alocação dos recursos, né? Então, por exemplo, está sendo criada uma central eletrônica de recebíveis, que vai ser um mercado transparente, onde você vai ver claramente onde estão os recebíveis dados como garantia de operação, seja duplicata, seja recebível de cartão de crédito ou tantos outros,
e você pode comercializar aquilo ali de forma bastante ágil, né? A letra imobiliária garantida, que é um outro instrumento para financiar o setor imobiliário, dado que os financiamentos, que o funding público subsidiado está se tornando cada vez mais raro, né? O cadastro positivo, que é uma coisa que a gente está tentando implementar no Brasil desde 2003, né? Que basicamente é passar a informação positiva, minha, sua, dizer que eu sou um bom pagador e, portanto, aquele cara que conhece o meu cadastro me dá uma taxa de juros mais baixa. Ele tem enfrentado vários problemas jurídicos, né? Problema de sigilo bancário, os próprios bancos querem proteger as informações de seus clientes. Então está sendo desenhada uma legislação, inclusive com lei complementar, para que possa se contornar esse problema do sigilo bancário e haja um sistema de cadastro positivo amplo, em que parcela significativa da população esteja lá dentro e isso viabilize uma redução dos prédios bancários, né? Foram tomadas medidas com relação a cartões de crédito, conversão da dívida do rotativo do cartão de crédito em uma operação bancária mais barata, a possibilidade de diferenciação do preço, comprar em dinheiro ou comprar em cartão, o que impõe alguma concorrência de outros meios de pagamento aos cartões de crédito, tudo isso no sentido de melhorar a alocação de recursos e melhorar a eficiência do mercado financeiro. Destaque aqui mais uma vez para a criação da TLP, que é uma taxa de juros que começa na TJLP, que é uma taxa subsidiada, e vai gradativamente perdendo o subsídio. Isso vai ser muito importante para melhorar a alocação do capital, porque quando você tem uma taxa de juros menos subsidiada, você vai financiar, obviamente, projetos de maior retorno, né? E vai excluir aqueles piores. Nós estamos também com uma agenda de abertura comercial bastante ambiciosa, né? Como todo mundo sabe, o Brasil é um país muito fechado, né? Nós estamos tentando quebrar alguns pontos dessa política de fechamento, como, por exemplo, a excessiva... Oh, meu Deus do céu! Como, por exemplo, a excessiva exigência de conteúdo local nas operações de investimento na indústria de óleo e gás, em vários outros segmentos na legislação brasileira. A título de curiosidade, uma matéria na Folha essa semana, dizendo que o Estado de São Paulo conseguiu, a polícia do Estado de São Paulo conseguiu pela primeira vez comprar armamentos do exterior, porque tem uma legislação que diz que só pode comprar armamentos da indústria nacional. E a comissão feita lá para avaliar os armamentos colocava em último lugar as pistolas disponíveis de uma única empresa que faz aquela pistola aqui no Brasil e que só sobrevive porque tem essa proteção legal. Então isso existe em todo canto na legislação brasileira, protegendo vários setores da indústria que com isso se acomodam, se tornam pouco produtivos, se tornam ineficientes, porque não tem competição para estimular esse tipo de coisa, né? Nós estamos com um processo de ingresso na OCDE que vai nos ajudar bastante a ter um padrão de governança pública, um padrão de transparência das contas públicas e também assessoria dos excelentes quadros da OCDE para melhorar uma série de políticas públicas, né? Estamos com um processo de revisão de tarifas no âmbito do Mercosul, avaliando com os parceiros, especialmente tarifas sobre bens de capital e de tecnologia da informação, que são as áreas mais sensíveis, porque são aquelas que representam insumo para todo o resto da indústria. Então, se você tem preços altos para bens de capital, você prejudica os custos de todas as empresas adiante. Então, isso melhora bastante. Se a gente conseguir algum progresso nisso aí, isso melhora bastante a estrutura de custo de toda a indústria nacional. E temos também um conjunto de medidas no chamado Doing Business do Banco Mundial, que é aquela ideia de facilitar a abertura e fechamento de empresas, reduzir o tempo para pagar imposto, simplificar a forma de cobrança dos impostos, integrar os órgãos públicos, né? Então, existe um programa, por exemplo, chamado Rede Sim, que vai integrar órgãos públicos federais, estaduais e municipais em um único portal para facilitar todas as transações das empresas, para o empresário não ter que ficar indo em vários guichês ao mesmo tempo. Então, nós estamos
essa série de esforços. Vamos ver como é que vai para frente aqui. Né? Não, foi para trás, né? O de baixo. Temos essa série de esforços administrativos e temos uma pauta no Congresso, né, que ficou relativamente suspensa em função da prioridade da reforma da Previdência, e com a expectativa de regularização das coisas daqui para frente, a gente retoma essa pauta, que é uma lei geral das agências reguladoras, que basicamente faz o seguinte: aumenta a autonomia financeira das agências reguladoras, né? Segundo, evita que essas agências fiquem com cargos de direção vazio e, portanto, com baixa capacidade decisória, aumenta a exigência de qualificação das pessoas para participar, aumenta a concorrência dos candidatos, inclusive com possibilidade de seleção mediante headhunters e processos seletivos, para melhorar a qualidade da gestão e autonomia dessas agências, né? Já falei da Lei de Responsabilidade dos Fundos de Pensão, o FUNPRESP multipatrocinado, que é o Marcelo que está tocando aqui, a possibilidade de estados e municípios aderirem ao fundo de pensão patrocinado pela União, aumentando a eficiência e a escala de operação e beneficiando tanto o governo federal quanto os estaduais. Abertura de informações de benefícios tributários, um projeto que tem lá para a gente divulgar por CNPJ todo mundo que recebe benefício tributário e fiscal do governo federal, para aumentar a transparência e dar uma real dimensão da coisa. A nova lei de finanças públicas, que eu já descrevi, que vai mudar todo o processo orçamentário, e a relação Tesouro-Banco Central, que eu também já descrevi. Eu queria chamar a atenção aqui dessa nova lei de finanças públicas, um aspecto específico, que é a questão do banco de projetos, que toca diretamente na questão da infraestrutura. A ideia desse projeto aqui é que haja um banco de projetos onde ficarão listados aqueles projetos já com estudo básico e projeto executivo positivamente avaliado, aprovado. Então, são projetos consistentes, de boa qualidade, e só poderão entrar no orçamento projetos de investimento público que tenham sido colocados previamente nesse banco de investimento. O que significa que um presidente da República é eleito, em vez de ele inventar o projeto da cabeça dele para ter a obra que marca a gestão dele, ele vai lá nesse banco de projeto e pega alguma iniciativa que já está mais estruturada e melhor desenhada. Bom, meu tempo já acabou, só queria ressaltar isso, né, que a política econômica está fazendo um ano agora que essa equipe entrou, e as duas grandes diretrizes são essas, né, ajuste fiscal estrutural com foco de longo prazo e melhoria da produtividade, funcionalidade e eficiência da economia. É isso, obrigado.